Tudo bem? Boa noite a todos aqui que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pela agência Take e hoje, excepcionalmente, às 8 horas da noite. Bem, hoje o assunto vai ser gestão financeira. Nós temos dois convidados super especiais, mas antes de anunciá-los, eu sempre falo a mesma coisa em todas as quintas-feiras. Por favor, cliquem nesse aviãozinho que tem embaixo de vocês para convidar todo mundo que vocês conhecem para participar da live. Afinal, educação é a nossa prioridade sempre. Lembrando que a Tate amanhã completa 5 anos de fundação. Então, quero dar meus parabéns aqui ao Beto e ao Renan por todo esse trabalho, por toda a dedicação, pela Tate ter chegado aonde chegou até agora. Enfim, eu vou chamar os convidados de hoje e vou apresentá-los também. Mas antes, quero chamá-los. Eles são sócios fundadores da Padiz e Assessoria Contábil. Então, vou convidá-los aqui para participar com a gente. Aqui, estou convidando. Oi, Danilo, boa noite. Viviane, boa noite também. Sejam bem-vindos aqui ao Papo de Especialista. A Su também entrando. Oi, Su, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, aguardar eles entrarem aqui na live. E, gente, é bom até falar para vocês que se vocês tiverem algum tema que vocês tenham interesse de ver aqui na live, um assunto que vocês queiram saber mais, por favor, escrevam para a gente. Fala, Ana, queria ver esse tal assunto no Papo de Especialista. É um assunto que eu tenho muita dúvida, ou que eu quero aplicar na minha empresa. Então, por favor, podem sugerir temas. Fiquem à vontade para que isso aconteça, tá? Então, estou esperando os convidados de hoje. Já chamei. Aí, eles entraram. Olha, boa noite da Inglaterra, Patrícia, que chique. Boa noite, obrigada por acompanhar a gente. Estou acenando para eles, vou convidar de novo. Gente, não esqueçam de participar, viu? As perguntas de vocês são super importantes. Cada live que passa, a gente tem mais engajamento. Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Deixa a gente se acertar aqui na... Tá bom. Pode me juntar um pouquinho mais? Aí, acho que agora tá bom. Aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Bom, ouvi falar muito bem de vocês. O Renan já fez a propaganda e o Beto também. Então, isso é bom. Eu ainda não anunciei o nome de vocês, então, antes de anunciar o nome, de falar sobre vocês, eu queria pedir, se for possível, eu sei que vocês estão sentados aí, mas pedir, tem um aviãozinho embaixo da live, um avião, um formato de um aviãozinho no celular, tá vendo aí, Alessandro? Aí você clica nele para convidar os amigos de vocês para participarem da live. É sempre importante, quanto mais pessoas, melhor é. Então, eu tô chamando aqui meus amigos. Tá, tô chamando aqui também meus amigos. Beleza. Aí, tô chamando. Vamos lá, enviado. Oi. Aí, já chamei uma galerinha. Beleza, já tem uma galerinha já na live. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Papo de Especialista. Agradeço muito por terem participado do convite. O assunto de hoje é super importante, não só para as pessoas que têm empresas, mas para as pessoas que não têm empresas também e que querem aprender um pouco mais sobre gerenciamento, né, financeiro. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem antes da gente abordar o tema de hoje. Então, por favor, começando pelo Alessandro aí, do lado esquerdo da minha tela, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, sou Alessandro Padilha, sócio fundador aí da Padiz. Acho que é isso. Por favor, Leonardo. Eu sou o Leonardo. Eu e o Alessandro somos sócios da Padiz, junto com as nossas respectivas esposas, Heloísa e Viviane. Né?
E agradeço muito pelo convite aí do pessoal da Take. Você, Ana, o Renan, o Beto, que a gente tem falado bastante aí. Então, a gente agradece essa oportunidade de estar hoje com vocês aqui. Bom, legal. Vocês são sócios fundadores da Padizi, né? Assessoria contábil. Então, eu gostaria até de perguntar para o Alessandro aí, primeiro, né? Alessandro, como é que vocês se conheceram? Como é que vocês resolveram montar a Padizi, né? Fundar a Padizi? Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, nossa história é um pouquinho extensa, vou tentar resumir aqui de uma forma bem rápida. Bom, a gente se conheceu na faculdade, né? Na verdade, a gente conheceu a Heloísa primeiro. A minha esposa é amiga da Heloísa já desde antes da faculdade, inclusive. Elas fizeram um curso técnico juntas. E aí a gente entrou na faculdade juntos, né? A minha esposa é a esposa do Leonardo. E aí a gente surgiu aquela necessidade da gente ter o nosso negócio próprio, né? Minha esposa, Viviane, e a gente começou a estruturar esse trabalho. Quando a gente estruturou, a gente começou, né, já por uma experiência de negócios que nós tivemos aí no passado, a gente sentiu que precisa ter aí uma pessoa que caminhe junto com a gente. Então, tem pessoas que estão ao nosso lado, que nos apoiem, têm opiniões diferentes, que nos ajudem a enxergar um outro lado da moeda, não apenas um lado. E aí foi quando nós fizemos o convite para a Heloísa e para o Leonardo, para se juntar a nós aí nessa loucura, que ao mesmo tempo, né, a gente ser empreendedor aqui no Brasil é uma loucura. Então, e aí eles aceitaram, eles falaram, não, vamos embora. E aí a gente começou. Então a Padizi, ela começou lá em 2016, basicamente, bem resumidamente, foi isso que aconteceu. Que bacana. Eu sempre tento achar um ponto em comum de todo mundo que vem falar comigo. E a maioria das pessoas que vêm falar comigo se conheceram na faculdade. Impressionante isso, e abriram o próprio negócio. Muito legal. E, Leonardo, como é que foi essa experiência para você? E a partir do momento que o Alessandro te fez esse convite, qual que foi o primeiro passo? Porque eu até ia fazer essa pergunta para vocês, porque a gente sabe que empreender também é sobre arriscar, né? Então, qual que foi o primeiro passo que vocês deram para abrir essa empresa, né? É até bom para quem está assistindo em casa, antes de abrir uma empresa, de ministrar uma gestão financeira, enfim, qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar, o que a gente tem que se atentar, por exemplo? Quando a gente recebeu esse convite, né, a gente já aceitamos de cara, né, e entre nós quatro eu tenho uma formação diferente da deles, né, eu sou formado em engenharia, então desde o começo a gente até falou bastante sobre isso, né, de agregar novas visões e áreas distintas para que a gente possa caminhar junto, né? E até hoje a gente vê que é uma coisa bem legal, porque a gente consegue ter um entendimento melhor da necessidade dos nossos clientes. Então, tem cliente que é da área industrial um pouco, então eu conheço um pouco mais, e aí fui migrando para esse conhecimento aí. Mas respondendo a sua pergunta, desde o princípio, quando nós aceitamos o convite, né, do Alessandro e da Viviane, uma das coisas que ficou muito clara é que a gente tinha que fazer algo planejado. Então, assim, a gente ia sim construir empresa, mas antes disso, a gente ia planejar. Então, a gente gastou, acho que, alguns meses antes de fato de abrir a empresa, acho que uns 4 meses, né? Uns 4 meses se planejando, pensando como que a gente poderia viabilizar o negócio, né? Questões financeiras, do investimento inicial para abrir o negócio, como que a gente ia fazer. Então, assim, desde o princípio, a gente se preocupou muito com esse planejamento, que é algo que a gente tenta levar para todos os nossos clientes hoje em dia, né? E, graças a Deus, ao longo desses 5 anos, esse nosso planejamento tem dado o resultado que a gente espera, a gente sempre refaz ele, né? Sempre estamos revisando esse planejamento e, graças a Deus, a gente está seguindo um caminho bom aí. Tá bom, Falando sobre gestão financeira, em que momento que uma gestão financeira eficiente entra numa empresa, na gestão de uma empresa? Por exemplo, até eu estava conversando com o Renan hoje em bastidores, e ele até falou, Ana, pergunta isso porque é interessante. Por exemplo, eu sou um empreendedor e no início da minha empresa, obviamente, eu vou fazer muitas coisas além, né? Porque às vezes eu não vou ter dinheiro para contratar outros funcionários, enfim.
a partir de que momento eu preciso contratar alguém que cuide da parte financeira da minha empresa? Pode ser o Alessandro para responder essa. Tá. Bom, a parte financeira, na verdade, você tem que olhar desde o início, né? Como o Leonardo colocou, né, quando você faz um planejamento estratégico da empresa, você já entra dentro do planejamento estratégico, das vertentes ali é o budget. Então, onde você faz todo o seu planejamento também financeiro. Né? O que eu vou gastar no primeiro ano, no investimento inicial? O que eu vou gastar no meu primeiro ano? O que eu vou gastar com investimento? Qual que é o meu fluxo de caixa, né? Que a gente pode explorar depois mais um pouquinho, mas tudo isso é bem no início mesmo da empresa. Né? Esse é o ponto. Quando a gente, né, o brasileiro, ele tem a mania, né, a gente é acostumado a isso, a abrir a empresa e depois fazer esse cálculo. Está errado? Não está errado também. Então, mas vale a pena sempre ter esse olhar, né? Não está errado, mas tem que voltar e revisar. Falar assim, deixa eu dar uma olhada agora no meu financeiro, como que está, não está gastando demais, fazer um bom plano para o futuro. Então, o momento ideal seria no primeiro momento, né? Antes de abrir a empresa, a gente se planejar o que eu vou gastar no investimento inicial, fluxo de caixa, esse seria o momento ideal. Mas depois que eu abrir a empresa, dá para corrigir? Sim, dá para corrigir. É interessante que quando a gente estava conversando em bastidores, eu acho que tudo isso que você falou casa demais. Você me mandou uma pesquisa e quando eu fui me aprofundar mais sobre a pesquisa, é uma pesquisa do IBGE, do próprio IBGE, que ela diz que 60% das empresas elas fecham as portas após 5 anos de fundação. E por uma série de fatores, Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Quais são esses fatores, né? O brasileiro, ele tem uma educação financeira, vamos assim dizer, ele se preocupa com isso quando ele vai abrir uma empresa. Por exemplo, porque empreender é arriscar. Mas até que ponto, né, a gente vai arriscar? A gente vai abrir uma empresa sem planejamento? Eu acho que isso é loucura, né? Isso é até... enfim, eu queria que vocês falassem um pouco desses fatores que contribuem para o fechamento precoce dessas empresas, né? Pode vir um pouquinho mais para cá, Alessandro, que está te cortando um pouquinho, por favor, se vocês puderem se... Aí, isso mesmo. Pode continuar. Aí deu? Aí deu. Beleza. Bom, você falou um pouco da educação do brasileiro, né? Não só da questão financeira, mas também do lado do empreendedorismo, né? A gente não tem muita noção, é algo que vem crescendo bastante atualmente, né? Mas o brasileiro, nós todos não temos essa educação desde pequeno e isso é algo que vai dificultando, né, ao longo do tempo. Mas essa pesquisa que você comentou, né, é uma pesquisa que a gente traz esse dado para os nossos clientes também, que 60% das empresas fecham antes de completar os 5 anos, na verdade. Tá? E alguns motivos, né, dentre eles, os maiores são a pessoa não consegue separar quais são os gastos pessoais dos gastos da empresa. Normalmente vai começar uma empresa pequena, ele só tem uma conta do banco, e o que está entrando da empresa está entrando lá, e ele já está gastando, tanto para a empresa como o lado pessoal. Isso acontece muito. E até um fato engraçado, né? Muitos dos nossos clientes, às vezes a gente vai falar sobre esse assunto, falam, então eu não estou fazendo retirada da minha empresa, eu não tiro meu salário, e a empresa não está dando certo e tal. Só que aí você vai ver, na verdade, ele está tendo muitos gastos pessoais dentro da empresa. Então, na cabeça dele, ele acha que ele não está tendo essa retirada da empresa, mas na verdade ele está colocando esses gastos lá sangrando da empresa. Né? Então, o correto é separar ali o seu prolabore, né? A sua retirada da empresa, dos gastos da empresa, e que os dois caminhem separados. Né? Esse é um dos grandes fatores aí. Tá? Outro fator também bastante importante, o pessoal não consegue controlar, né, o detalhe ali de cada centavo que é gasto na empresa. Então, acumula muitas taxas de banco, empréstimos com juros altos, né? Aquele cafezinho ali de todo dia acaba não contabilizando. Então, tem muitas coisas que são gastos pequenos do dia a dia, mas que, se for somados, dá um resultado final no mês, né? Então, assim, esses são alguns dos fatores. Sim, e essas são as maiores dores, por exemplo, dos clientes de vocês?
Não, na verdade tem as outras dores, né? Hoje o cliente também, ele está muito atarefado com o dia a dia dele, o know-how, né, dele, né? Qual que é o know-how dele? O know-how dele, né, a gente também fala, qual que é o core dele, né? Ele precisa vender, né? A gente pega como exemplo, às vezes, uma empresa que precisa vender. E o dono da empresa, né, ali, o presidente da empresa, ele tem que estar muito a par disso, né? Que é o que traz negócio para ele, que é o que vira o fluxo de caixa dele. E muitas vezes ele acaba perdendo muito tempo fazendo o lançamento dessas pequenas despesas que o Léo comentou. Né? Então, isso, às vezes, ele não faz porque não tem tempo. Né? Uma das coisas que prejudica muito hoje os pequenos empresários é isso. Eles acabam assumindo a tarefa de estar no campo, de estar visitando o cliente, que não está errado, que é a forma correta, mas acaba deixando a parte financeira de lado, né? É um segundo plano. E, na verdade, né, não é porque é o nosso negócio, não é porque é o que a gente, né, é o que a gente faz, mas o financeiro é o coração da empresa, é o que bombeia sangue, é o que faz todo o fluxo acontecer. Então, ele não é a cabeça, mas é o coração. Então, tem que cuidar bem do coração. A gente tem que saber, né, como que está o meu coração hoje. Então, tem que olhar para a minha área financeira. Então, não deixar de lado, né? Então, essa é uma das dores hoje que a gente sente, né, que os clientes nos procuram, é porque ele não está tendo tempo para olhar o financeiro. Ele fala, cara, não estou conseguindo lançar, não sei o que eu estou gastando, não sei onde está indo meu dinheiro, não sei se eu ganho, né, que o Leonardo acabou de colocar, não sei se eu tiro, né, qual que é meu salário, eles não sabem. E isso, então a gente vê, essas são as dores do cliente, né, de realmente não saber para onde está indo o dinheiro dele. E assim, a gente fala, né, tá certo ou tá errado, ele tem que estar lá na linha do campo, ele tem que estar lá na frente, né, ele tem que estar trazendo o cliente para dentro de casa. Então, isso é uma das dores assim, que a gente sente muito forte. Na verdade, a gente aliviar o empresário para ele conseguir fazer o que ele sabe fazer de melhor. Um ponto interessante. Pode falar. Como você falou, as pessoas vêm procurar, a gente já está numa situação, né, que não estou conseguindo ver onde está indo o dinheiro, eu estou vendendo, não está vindo, mas é importante, até a questão que a gente tem da cultura e disciplina, né? Não é só nesse momento que tem que organizar, né? As empresas que estão bem já tem que procurar isso, tem que procurar se estruturar para o crescimento, né? E não esperar vir os momentos ruins que acontecem, é óbvio, e podem ser recuperados, né? Mas enquanto a empresa ainda está bem, é o momento também de se preocupar com isso, né? Tem que despertar essa disciplina. E Legal. só voltando mais um pouco, porque, assim, Claro, pode falar. Lembrando um papo aqui, mas às vezes a gente chega na empresa também e a pessoa fala, não, eu controlo tudo. Cara, eu sei tudo. Não, eu sei tudo onde está indo o meu dinheiro, eu só quero vocês porque eu quero fazer um outro investimento, eu quero ver o payback que isso vai dar, quero calcular o break-even, enfim, são N situações que chegam para a gente, aí quando a gente fala assim, tá bom, vamos dar uma olhada onde está marcado, né? Quando a gente pede para ver onde está marcado esse tudo que ele fala que controla, ele fala, não, está marcado em algum lugar aqui, mas não sabe onde está. Está no meu caderninho. Está no caderninho, está numa folha de pão, tá? Enfim, mas assim, não tá fácil, não está de fácil acesso, ele não consegue tomar uma decisão, né? Olhando números, olhando os dados que realmente a empresa dele gera, né? Ele consegue ir pelo sentimento. Então, uma das coisas que faz a empresa de verdade, né? A gente fechar aí que a estatística, infelizmente a estatística que nós temos hoje, é isso, né? A pessoa ir pelo sentimento e pelo o que ela, vamos falar assim, até a gente tem uma palavrinha que a gente fala, mas é o sentimento, né? O feeling, né? Ela vai pelo feeling, acha que está vendendo bem, acha que eu estou gastando pouco e vai. Cara, a hora que vê, deu 5 anos, ela está fechando a porta. Então, isso que, infelizmente, acontece hoje no dia a dia. Eu achei bacana uma experiência própria a partir da Tate, né? Da abordagem de vocês, né? Para falarem sobre gestão financeira. E a primeiro momento, o que eu achei interessante e eu resolvi frisar aqui, é que vocês, no início, vocês não falam, não aprofundam sobre gestão financeira, mas aprofundam sobre quem é a empresa, sobre o histórico da empresa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa abordagem para a gente fazer uma boa gestão financeira numa empresa, principalmente vocês. Vocês precisam ter o histórico da empresa. E aí, indo para a segunda pergunta, e quando a empresa não tem um histórico, por exemplo, isso dificulta uma boa gestão financeira? Pode ser o Leonardo para responder agora? Voltando até quando a gente decidiu abrir o escritório, né?
desde o princípio a gente teve em mente também que a gente queria estabelecer parcerias com os nossos clientes, né? Não queríamos ser um escritório comum, que tem muitos no mercado, né? E a gente se preocupou muito com isso, que a gente queria ser parceiro, queria ter um diferencial, né? Não simplesmente entregar as obrigações lá, que na verdade é um trabalho que você faz para o empresário pagar o governo e não, de repente, não ajuda o empresário. Óbvio, você vai ver ali as tributações e tudo mais, mas isso já é obrigatório, na verdade, né? Então a gente queria buscar algo a mais. E quando a gente oferece esse nosso trabalho de terceirização do financeiro, ou mesmo de assessoria financeira, né, a gente se preocupa muito para entender a empresa. Não adianta eu chegar lá, nós como escritório, falar, ó, no meu escritório eu fiz assim e é isso aqui escrito na pedra e vai mudar, faça isso. Né? Cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem a sua rotina, né? Então, por isso que a gente busca sempre nesse primeiro contato entender a empresa, entender como funciona aquele fluxo da empresa, né? Até quando a gente, aproveitando falar um pouco da Tate, né? Quando a gente chegou aí, vamos falar com o Renan, a gente falou, ó, nós somos os seus funcionários novos aqui, quero que você faça uma integração para a gente da empresa. O que é a Tate? Explica aí. E aí o Renan explicou tudo para a gente, para a gente poder se inteirar da empresa, né? Para que a gente possa dar esse trabalho mais personalizado possível, né? Essa é uma grande preocupação nossa. Porque não adianta simplesmente a gente chegar com ferramentas financeiras e essas ferramentas, dentro da cultura da empresa, ele não conseguir assimilar, não conseguir colocar em prática. Então, vai ser um trabalho meio que desperdiçado. A gente não vai conseguir ter o resultado, oferecer o resultado necessário para o cliente, né? Então, quando a gente faz essa abordagem, a gente consegue ter um diagnóstico mais completo na empresa, né? Então, de repente, a gente vê que precisa chegar mais um pouco no planejamento estratégico, retornar um pouco e ir desenvolvendo isso, né? A gente tem uma pergunta aqui do Beto, obrigada pela participação. Inclusive, você que está em casa, você que está assistindo a live, né? As 24 mentes pensantes aí assistindo a nossa live. Se quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Nós temos a caixinha de pergunta ou até mesmo no comentário. O Beto fez a seguinte pergunta. Oi? Espero que a gente saiba responder todas. Vamos saber, vamos saber. O Beto perguntou, existem regras, né, para manter uma empresa saudável financeiramente? Sim, tem regras sim. Hoje, né, assim, quando a gente olha para uma empresa, ela tem que ser dividida. Um dos exemplos, né, é o investimento. O investimento de uma empresa, né, é um endividamento, na verdade, né? Quando eu faço dívidas para comprar ativos ou para qualquer aquisição, o endividamento da empresa ela não pode ultrapassar os 30% do faturamento, né? EBITDA, né? Quando a gente olha a EBITDA, ela não pode ultrapassar, né? Na verdade, o EBITDA tem que sempre estar acima ali de 5, 6%, né? Um EBITDA abaixo disso, ele é nocivo para a empresa, ele acaba, né? A liquidez da empresa ela acaba sendo menor. Então, são algumas palavras técnicas, né, que a gente usa. Na verdade, a gente vai conseguir entender isso mais quando a gente se aprofunda. Mas existe, sim, esse direcionamento. Lógico que cada empresa tem uma particularidade. Na verdade, isso que eu falei foi de uma forma mais genérica, porém, assim, cabe aí dentro de uma avaliação de cada empresa, tá? Então, mas o habitual de mercado, assim, duas regras básicas, duas noções básicas são essas, tá? Só para a gente tentando responder, não sei se ficou claro. É isso. Sim. A gente tem outra pergunta, do Mábio Leal. Mábio, muito obrigada pela participação. O Mábio está sempre participando com a gente aqui, com perguntas. Inclusive, foi um dos meus entrevistados. Ele falou o seguinte: Leonardo, boa noite. Eu sempre tomei conta de tudo na minha empresa. Hoje estou sentindo a necessidade de entender a minha empresa. Qual é o caminho? Não sei se você tem um planejamento estratégico. A gente sempre vai bater muito em planejamento estratégico, né? A gente tem que ter um planejamento, saber onde nós estamos e onde a gente quer chegar, né? Esse planejamento estratégico a gente costuma falar nos próximos 3 anos, 5 anos, enfim. Então a gente tem que entender onde eu estou hoje, qual é o meu faturamento hoje, quais são as minhas despesas e onde eu quero levar a minha empresa. Eu quero aumentar o meu faturamento em
tantos por cento dentro desses 3 anos. Enfim, eu quero ter um faturamento de X mil reais. A gente tem que ter essas metas, né? Então, o que eu aconselharia é ter um planejamento estratégico bem definido, tá? Dentro do planejamento estratégico, avaliar tudo isso, tá? Avaliar a missão, visão, valores da empresa, se tudo isso está caminhando para essa direção que a gente quer levar a empresa, tá? A parte financeira, né? Montando um budget, que a gente fala que é o orçamento, na verdade, da empresa, né? De quais são os meus gastos previstos, quais são meus investimentos previstos, né? E estipular metas. A gente tem que ter metas. Se no planejamento estratégico a gente colocou que a gente quer aumentar o faturamento em X% nesses 3 anos, dentro de um ano, quanto é esse percentual? Ok, como eu vou fazer isso? Eu vou melhorar minhas vendas, vou vou investir no canal de vendas, né? E vou aumentar isso. Aproveitando aí que o pessoal da Panorama acho que está assistindo aí também, então é um ponto aí de aumentar o canal de vendas, né? Então, é isso, a gente tem que estabelecer esse planejamento, estabelecer metas, e metas que possam ser medidas, né? Para que a gente possa acompanhando mensalmente, semanalmente, a evolução da empresa. Se a gente não está indo naquele caminho, vamos rever o que está saindo fora e vamos retornar. Então, assim, precisa ter isso bem detalhado e bem, na verdade, escrito, né? A gente, às vezes, fica só na cabeça do dono da empresa e isso não consegue passar para os demais. Eu não sei se tem funcionários, como é que é, né? Então, é importante ter isso escrito e ter isso como cultura da empresa. Isso tem que estar enraizado, na verdade, na empresa, nesse planejamento estratégico. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Precisa da ajuda dos colaboradores, fornecedores, quem quer que seja. Ele até acrescentou aqui, novamente, como é que vocês podem ajudar ele nesse momento? Opa, aí melhorou muito a pergunta. Nós da Padiz oferecemos o trabalho, né, de terceirização do financeiro, também assessoria financeira. Dentro disso, a gente engloba, sim, esse planejamento, né? Se for necessário, se a gente tiver que retornar, até usando de exemplo de novo a TEI, tá? A gente chegou, a primeira pergunta foi, vocês têm um planejamento estratégico? Deixa eu ver. Ok, tem, beleza, tá ótimo. Tem que corrigir alguns pontos. Eu não tenho, então vamos fazer, né? Então, esses são os pontos. Então, nós da Padiz estamos à disposição de vocês aí. Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo telefone. A gente vai ter um grande prazer em atender vocês aí. Legal. Eu estou olhando a minha pauta aqui, eu coloquei alguns números, né, para eu poder lembrar para perguntar para vocês sobre isso. Então, outra pesquisa do IBGE também, essa pesquisa recente também, de 2020, ela apontou que 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia. Então, a gente analisando todo esse cenário da economia também, e analisando as dores dos clientes de vocês, o que mudou de um ano para cá? Qual é a necessidade que mais sobressai agora, principalmente, né, em período de pandemia? Falando em período de pandemia, né, eu acho que aí a gente acaba sendo meio que redundante até, mas vamos lá. Se não existe esse planejamento, essa estruturação financeira da empresa, pense assim, a pandemia chegou, né, e eu tenho toda uma demanda de investimento, ainda mais quando a gente tem funcionários, eu tenho toda uma obrigação com o funcionário. E se eu não tenho um fluxo de caixa saudável, que a gente, né, até acrescentando a pergunta que foi feita lá atrás, né, se eu não é uma regra, né, a gente, dentro do financeiro, a gente fala, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, um fluxo de caixa que me suporte por 6 meses, né, dentro das minhas despesas fixas e variáveis dentro da média. Então, se eu olho o meu fluxo de caixa, não tenho um fluxo de caixa saudável para me manter nesse momento, realmente fica muito difícil, né? Fica inviável de eu manter o meu negócio. Então, uma das coisas que pegou muito na pandemia foi isso. Infelizmente, né? A gente abre um negócio e não tem uma estruturação, não tem um planejamento estratégico, eu não sou uma pessoa regrada no meu financeiro. A pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, tem as minhas despesas que vai vencer sim no mês que vem, eu não tenho fluxo de caixa para pagar. Então, esse número,
tem essa crescente, sim, nesse momento, justamente pela falta de conhecimento em relação ao financeiro, né, que é o coração da empresa. O Renan também, ele até falou aqui do dia que vocês foram na Tate, né? Tá agradecendo e mandou uma pergunta aqui pra gente. Ele está perguntando o seguinte: qual o passo a passo para definir o valor do orçamento de um serviço? Podem responder juntos se vocês quiserem, tá? Não tem problema, não precisa ser um por um, tá? A gente precisa entender e ter o controle dos nossos números, primeiramente, né? Porque a composição quando você vai fazer um orçamento de venda, ele tem que pagar as suas despesas, né? As fixas, as variáveis, e você tem que ter uma margem de lucro em cima disso, né? Então, um passo muito importante é ter esse controle dessas despesas, né? Entender o que eu tenho de despesa na minha empresa, que nesse serviço ele vai ser empregado. Então, por exemplo, eu tenho lá uma energia elétrica, ela tem que ser rateada e fazer parte do meu custo, né? Os custos variáveis, com funcionários, tudo mais. Então, não sei se eu estou conseguindo explicar bem o que o Renan está perguntando, mas assim, a gente precisa ter esses dados compilados para que a gente consiga entender qual é o meu custo. Dentro do meu custo, aí eu vou estipular a minha margem em cima disso, que pode ser, a gente fala de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Eu posso estipular essa margem, mas eu tenho que aferir isso também com relação ao mercado. Qual é o custo disso no mercado? Não posso, obviamente, jogar uma margem em cima e botar fora do mercado. Então, além desse trabalho interno de conhecer os custos, a gente tem que entender um pouco o mercado. E até um ponto que a gente também leva em consideração no planejamento estratégico é esse conhecimento do mercado. Dentro do planejamento estratégico, a gente entende o mercado, como a minha empresa está perante o mercado, quem são meus concorrentes, né? Então, é algo, estou tentando simplificar porque é algo complexo, né? A gente tem que entender bem todos os dados para compilar e aí eu fazer esse número, né? Legal, a gente tem mais participação aqui, vocês citaram a Panorama, né? E quero mandar um beijo para a Cris também foi uma das participantes aqui, entrevistei ela em uma de nossas lives, e ela está perguntando aqui para vocês, tá? Ela perguntou o seguinte: como saber o porcento de Prolabore a retirar para não misturar com as contas da empresa? Bom, aí é uma questão muito particular também, né? Primeiro, né, a gente precisa entender o quanto vai ser a retirada de cada sócio, quando a gente fala de sociedade ou não, mesmo que seja individual. A gente precisa entender qual que é o custo daquela pessoa dentro do negócio. Esse é um dos pontos. Basicamente, isso é uma coisa mais particular de cada empresa, né? Então, eu não posso estipular um teto, falar assim, a Prolabore pode ser X%. Não dá. Na verdade, isso a gente tem que, com o diagnóstico que a gente faz da empresa, qual que é o faturamento daquela empresa, isso varia muito. Então, não dá para a gente falar assim, tem um teto, esse é o teto do Prolabore, ou é o mínimo, ou é um... Não existe. Então, a gente realmente precisa se aprofundar, entender um pouquinho mais sobre o faturamento daquela empresa, quais são as despesas, porque não adianta eu estipular também, falar, não, vamos retirar 10% do faturamento. Só que esses 10%, ele representa, vamos falar assim, a empresa vai ficar no vermelho. Eu vou querer tirar os 10% do Prolabore? Não. Então, por isso que a gente precisa entender realmente cada negócio. Não dá para a gente falar um valor assim, seria leviano da nossa parte, a gente estipular um percentual do Prolabore. Vai depender muito da marca também, né? Sim. Eu até tenho outra pergunta, que talvez seja uma pergunta leiga, né? Mas, afinal, toda pergunta é uma pergunta e é importante e há pessoas que não saibam, né? Então, quando vocês falam de faturamento, lucro, existe uma diferença, certo? Faturamento não é lucro, correto? Então, qual que é a diferença entre faturamento e lucro de uma empresa? Exatamente. Bom, o faturamento, ele é o produto das suas vendas, né? Tudo que foi vendido, ele vai gerar aquele faturamento. O valor vendido total gerou aquele X de faturamento. Mas, desse faturamento, tem os seus custos, né? Os seus custos fixos, os seus custos variáveis, né? Então,
do faturamento, tira-se esses custos para aí sim ter o seu lucro líquido, né? O lucro líquido, de fato, é o que é esse faturamento menos essas despesas, né? E aproveitando um pouco também a questão do Prolabore, dentro desse lucro, também tem que ter um planejamento. Eu vou retirar todo esse lucro da empresa? Não é mais prudente, né? A gente tem que ter ali um fundo de reserva, um fundo que eu vou colocar para investimentos. Então, também não é eu pegar esse lucro líquido e pronto, já vou fazer essa retirada. A gente tem que estar sempre pensando na saúde financeira da empresa, né? Colocar isso no fluxo de caixa, né? Para que não sangre a empresa nesse sentido. Sim. A Ipanema e Pedro também está participando, né? Diz que a live está muito boa. Muito obrigada, gente. É uma satisfação recebê-los aqui. O Renan também mandou outra pergunta em cima da Panorama. Ele perguntou o seguinte: seria melhor ter a porcentagem para definir o Prolabore ou um Prolabore fixo? Prolabore, aliás. Na verdade, seria um percentual. Na verdade, a gente trabalha em cima depois dentro do faturamento, como o Leonardo colocou. Mas depois de definido toda essa parte de qual é, que é a minha despesa fixa, a minha despesa variável, o que eu vou reservar, né? Qual que é o meu fundo de reserva. Depois que eu tiro tudo isso, a gente define o prolabore do acionista ou da pessoa ali que é o sócio, ou o sócio ou o proprietário da empresa. Então, em cima desse planejamento, né? O que eu vou gastar? O que eu tenho que deixar de fundo de reserva, a gente consegue definir de fato qual que é o prolabore ali do dono da empresa, no caso. Um ponto também importante é falar, então só vou retirar da minha empresa aquilo lá que sobrar, né? Voltando ao planejamento estratégico das metas, faz parte da nossa meta. Eu quero ter uma retirada de tantos R$1.000. Ok, o que eu preciso para isso? Eu preciso aumentar o meu faturamento. Eu preciso ter uma entrada de clientes, X clientes por mês, para chegar nesse faturamento que eu quero ter retirada no próximo ano. Ok? Tudo isso tem que ser colocado no planejamento e colocado metas. A Claudinha está perguntando o seguinte: obrigada pela participação, Claudinha. Como mudar a cabeça dos sócios que não acham que o dinheiro é da empresa e não deles? Caracas, bom, aí é um ponto que é o que a gente falou lá atrás, de aculturamento, né? Então, quando você olha a cultura, essa é uma coisa bem difícil de ser mudado, mas não é impossível. Na verdade, você consegue mudar através de análise de dados, né? Trazer isso para uma realidade de dados de fato. A cultura só muda trazendo os dados, trazendo informação, trazendo, olha como que a gente vai ficar, olha onde a gente está chegando, olha onde a gente vai estar se a gente fizer isso, olha onde a gente pode chegar, desde que eu tenha essa conscientização de como tratar o meu dinheiro. Né? Então, a todo tempo a gente fala, né, dentro das nossas consultorias, não para não gastar, mas gastar de forma inteligente. Então, é isso que tem que deixar muito claro, né, para essa sócia, para esse sócio, que tem que ser gastado de forma inteligente, né? Como investir o meu dinheiro bem. E isso, de verdade, eu até falei, né, a primeira fala minha, eu falei, caracas, que é cultura, né? Culturamento. Então, é um pouquinho mais difícil. Sim. Não é... A gente pega clientes, né, às vezes a gente acaba encontrando alguns clientes que são um pouquinho mais difíceis de a gente explicar o valor do dinheiro no negócio. Mas não é impossível, né? Ao longo do tempo, como o Léo colocou, qual que é a minha missão, né? Uma das coisas que a gente sempre volta, né? A gente olha assim e fala assim, qual que é a missão da empresa? Onde a empresa quer chegar? Com essa informação, a pessoa vai se tocar e falar, poxa, a gente quer chegar longe, a gente quer... Para chegar lá, eu tenho que fazer algumas coisas agora, hoje. É meta, né? Exatamente. Então, mas dá para mudar com dados e informação. A gente sabe que uma sociedade, né, é complicado em alguns momentos, né? Mas a partir do momento que a gente traz sempre dados, quando a gente sempre traz dados, isso acaba mudando, né? Porque muitas vezes acaba tendo reuniões, discussões, né, de eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que acabar com isso, né? A gente tem que trazer dados.
ó, a nossa empresa está assim, está tendo esse percentual e tal, e sempre baseado em dados, né? E o que a gente fala bastante também é de ter o engajamento, né, de todo mundo que faz parte, né? E uma coisa que a gente acredita muito é que para ter esse engajamento a pessoa tem que ser parte ativa do negócio, né? Tem que participar para poder estar engajado naquilo. Só contribuindo ainda com o Leonardo colocou, Sim. acho que muito bem colocado, só preciso fazer uma observação, é que assim, hoje as empresas que a gente presta assessoria, quando a gente chega, a gente identifica que os sócios às vezes não têm reuniões de negócio. Muitos casos, né? A gente está falando, vocês sentam para conversar sobre o negócio, sobre os seus indicadores, sobre faturamento. Muitas vezes é aquelas conversas, não, a gente conversa, né, no corredor, na hora do almoço, a gente não é sentar para falar sobre o negócio, olhar os dados, linha por linha, quanto que a gente está gastando com... Cara, é muito, assim, é raro quando a gente encontra, fala, caraca, velho, você está muito bom no negócio, sabe? E então, apenas para contribuir aqui com o que o Leonardo colocou. Vocês citaram as metas, até vou engatar uma pergunta que o Beto tinha falado aqui. A gente está sendo bombardeado de perguntas, e que bom. Ele perguntou se existe algum aplicativo, uma ferramenta, né, que ajude na redução de custos. A gente pode usufruir do digital para isso? Na verdade, tem diversas ferramentas para isso, né? Lá no nosso serviço prestado, a gente usa um sistema, né? Que ele é online, dá para ser utilizado até pelo celular, onde a gente tem todos os dados ali na mão, né? Mas, assim, mais do que a ferramenta, é ter essa cultura, né? De apontar todos esses gastos, porque muitas vezes, nossa, eu vou baixar uma ferramenta que é absurdo, ótimo, mas se você não alimentar ela ali com dados, ela não vai funcionar, né? Então, assim, no nosso trabalho a gente oferece essa ferramenta, né? É uma ferramenta bem legal, inclusive, dá para fazer bastante coisa nela, mas é importante ter essa cultura, né? E ela que não é do dia para a noite e vai sendo desenvolvida, né? De ter esses apontamentos, fazer essas revisões, fazer as análises, as reuniões mensais, né? Para apuração desses resultados, mas tem muitas ferramentas, uma que a gente usa que é o QuickBooks, né? E a gente oferece para os nossos clientes. Legal. Vocês acabaram de responder a pergunta da Bárbara Toledo. Ela perguntou se vocês ofereciam um sistema de gestão ou ensinam as ferramentas estratégicas. Essa foi a pergunta dela. A Paty também acabou de mandar uma pergunta. Obrigada pela participação, Bárbara, Paty, Beto. Ela perguntou como definir esse valor de investimento dentro do caixa da empresa. Bom, só até complementando aí a parte da ferramenta de gestão, hoje a Padiz, ela tem um método, né, de planejamento estratégico. Então, contribuindo aí até com a resposta do Léo e com a pergunta, né, que ela perguntou sobre a ferramenta de gestão financeira, que é o que o Léo comentou. Mas dentro da Padiz também a gente tem o nosso método de trabalho, né, de planejamento estratégico, onde tem várias ferramentas onde a gente aplica. Primeiro nós fazemos um diagnóstico da empresa e depois a gente vem aplicando as ferramentas que ela necessita naquele momento. Se for uma empresa inicial, a gente traz um plano mais inicial, e se for uma empresa que já está no mercado, a gente começa alguns trabalhos mais da metade para o fim ali. Bom, a pergunta foi... Você pode repetir a pergunta? Ela até perguntou aqui, ela refez a pergunta dela. Calma aí, eu estou procurando. Ela perguntou: como definir esse valor de investimento? Quanto reinvestir? Aí ela falou, pensando em reinvestimento, a minha pergunta. Tá, vamos lá. Depende, né? É ruim a gente usar essa palavra depende, fica muito subjetivo, mas infelizmente é essa palavra que eu tenho para o momento. Porque depende do planejamento estratégico dela, onde que ela quer chegar. Um exemplo, né? Se eu quero fazer uma aquisição de uma máquina daqui 2 anos, o quanto que eu tenho que guardar já para eu comprar essa máquina daqui 2 anos? Então, quando a gente fala do financeiro de uma empresa, ela é muito variável de empresa para empresa. Não existe uma regrinha ali que fala assim, algumas regras que eu acabei falando um pouquinho mais no começo, que é a questão do endividamento, de liquidez da empresa, de EBITDA. São coisas que realmente existe ali a regra de percentual, né? Que eu acabei colocando um pouquinho mais já logo no começo da live. Mas essas questões de ao quanto eu quero reinvestir, é onde você quer chegar.
Qual que é meu sonho? Meu sonho é ter uma outra empresa desta que eu tenho hoje, daqui 3 anos. Legal. Quanto que a sua empresa vale hoje, né? Ela vale X mil, eu tenho que guardar X mil reais por mês para conseguir reinvestir para uma outra empresa daqui 3 anos. Esse é o seu reinvestimento. Então, é um fluxo de caixa, né? Então, por isso que a gente fala que a gestão financeira, ela não pode ser fria o suficiente olhar só o setor financeiro, né? Quando a gente começa a fazer o trabalho, a gente quer olhar ela desde qual que é o seu sonho, onde você quer chegar. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é essa: qual que é o sonho da empresa, né? Onde que ela quer chegar? Aí ela falando isso, a gente consegue transformar todo esse sonho e falar assim, mas para esse sonho se tornar realidade, a gente tem que fazer X, Y, Z. E uma das coisas é o reinvestimento. Para a gente conseguir chegar nesse grande objetivo, do seu sonho, a gente vai precisar guardar uma reserva de reinvestimento de X%. Ali que a gente define o percentual daquele investimento. Tá? Então, não é um número assim que a gente não pode falar que eu tenho um número mágico, X% e tá ok. Não, depende do seu planejamento. Muito bom. Bom, Paty, espero que a pergunta tenha sido respondida. E, gente, nós já passamos um pouquinho do tempo da nossa live, então eu quero encerrar as perguntas agora e eu quero ir, antes da gente finalizar, para o top 3 especialista, tá? Não sei se vocês viram lá na pauta, mas é o top 3 que a gente faz de indicações dos nossos especialistas. Então, são 3 indicações de cada um, tá? Primeiro, vamos começar, já que o Alessandro acabou de terminar, vamos começar com o Leonardo. Leonardo, eu quero saber uma indicação tua de filme, qual que é seu filme preferido, pode ser relacionado ao assunto ou não. Um livro que você goste bastante e um perfil no Instagram ou um canal no YouTube. Então vamos lá começar pelo filme, Leonardo. Bom, um pouco mais, não tanto para a área de finanças, mas sim do empreendedorismo, né? Tem um filme muito bacana do Steve Jobs. Até o nome do filme é Steve Jobs. Que é bem legal a gente conhecer, porque a gente vê a pessoa hoje naquele nível que está hoje, mas não consegue imaginar de onde ela saiu, né? E no filme é bem legal, mostra essa trajetória e é um filme que eu gosto bastante. De livro, eu gosto bastante do Thiago Nigro, né? Que é conhecido como Primo Rico. E tem um livro dele que é do 1000 ao milhão, onde ele dá algumas dicas, né, de como fazer esse enriquecimento, né? Até ele fala dos 3 pilares lá, que é gastar bem, investir melhor ainda, né? E ganhar mais, aumentar o nosso ganho, né? Então, é uma coisa que ele fala bastante. E de perfil, obviamente, é para Disney, né? Todo mundo sabe. Mas assim, tem bastante gente com canais legais. Eu gosto muito do Thiago Nigro, do Flávio Augusto. São pessoas que sempre falam desse mundo do empreendedorismo. Eu acho bem legal. Mas a Padiz é a melhor de todas aí. Suspeito. Legal. E você, Alessandro, vamos lá. Filme, livro, canal no YouTube ou perfil no Instagram? Caraca, bom, é difícil, né? É difícil pra gente, mas vamos lá. O filme é Um Dia Antes do Fim, né? É um filme ali muito bacana, um filme de 2011, muito bom. Ele fala muito sobre essa questão de você tomar uma decisão e também você ser ético, né? Ele fala muito de ética. Esse filme ele começa um funcionário sendo desligado de uma empresa e ele esquece um pendrive, é uma grande empresa, né? No Wall Street, se não me engano é esse o nome, não sei falar muito bem, mas acho que é esse aí o nome. Ele foi desligado da empresa, ele acaba esquecendo um pendrive, onde contém informações que essa empresa pode ir à falência no próximo ano. Então, as pessoas que detêm esse pendrive, eles têm que tomar algumas decisões, muitas vezes financeiras e outras vezes éticas, né? Então, e hoje, né, infelizmente, a gente sabe que existem muitas pessoas que acabam passando por cima da ética olhando o financeiro. E esse a gente sabe que não é a forma correta, né, de se enriquecer, de ter o sucesso. Então, esse filme ele deixa muito claro isso, né? As pessoas tomando decisões antiéticas para se prevalecer do financeiro. Assim, é muito bacana que a gente acaba agregando isso para o nosso dia a dia e fala, cara, olha, o olhar tem que ser mesmo do lado da ética, a gente tem que saber levar o nosso negócio para o sucesso com ética.
O livro é gestão de grandes gestores. Também fala do Steve Jobs, também fala de Bill Gates, como que eles estão fazendo gestão com a tecnologia. É um livro muito bacana também, super indico aí. Ele fala o mundo de hoje, né, na tecnologia, da forma que está chegando para a gente, apesar de ser um tema já um pouco, quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que ela é nova, mas não é uma coisa já antiga dos negócios, porém hoje ela ganhou muita força em relação por conta da pandemia que estamos vivendo. Mas é um livro também muito bacana. Lógico, né, as redes sociais da Padizzi, sem sombra de dúvida, e também tem outras pessoas que eu gosto bastante, né, o Pablo Marçal, o Titi, ele faz muito sucesso, eu acho muito bacana, assim, eu acompanho ele, sim, acordo às 4h59, assim, recomendo, muito bacana, Thiago Nigro, enfim, são vários aí que a gente acompanha ao longo do dia. Legal. Bom, fechamos o nosso top 3 especialista. Só mais uma coisa, depois o Mábio colocou nos comentários aí que ele já está seguindo vocês e ele quer conversar com vocês. Então, conversa com ele, chama ele lá no off depois. Gente, obrigada pela participação. Oi? Desculpa. Então, gente, obrigada pela participação, estou muito contente. Lembrando todo mundo que semana que vem os convidados são o Renan e o Beto, sim, os fundadores da própria Take. Vai ser super legal esse bate-papo. Amanhã, dia 25 de junho, a Take completa 5 anos de fundação. Então, vai ser um assunto ligado ao outro. A gente vai ter muito o que falar aqui. Eu quero agradecer pela presença de vocês, Alessandro, Leonardo, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. E desejo sucesso a vocês. Então, a palavra fica com vocês, a palavra final. Legal. Gostaria também de agradecer vocês, né, pelo convite. Realmente, assim, é uma oportunidade para a gente, da gente estar trocando essas experiências, porque de verdade, né, a gente fala assim, a gente nunca sabe tudo. Né, e essas perguntas vêm, assim, às vezes para a gente aprender também, né, exercitar o nosso dia a dia, o nosso cérebro. E agradeço mais uma vez também as nossas esposas, né, que a Viviane, a Heloísa, que sempre estão ao nosso lado, que são as nossas sócias, não só no casamento, mas também nos negócios, sempre estão discutindo tudo isso que a gente está falando aqui. Tem muita participação delas também, enriquecendo as nossas discussões. Basicamente é isso. Agradeço a você, Ana, aí, pela condução, pela paciência com a gente, que somos inexperientes nesse mundo digital ainda, mas estamos aprendendo, né? E agradecer também ao Renan, ao Beto, aí, que tem aberto as portas para a gente aí, começar esse trabalho com vocês. Agradeço a todo mundo aí que está acompanhando a gente, nossos familiares, amigos aí que estão acompanhando, todo o pessoal. E a gente vai ter um grande prazer de poder atender quem se interessar, né? E a gente está sempre de portas abertas. Legal, gente. Sucesso e boa noite para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.